Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast no AgroPod. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante, que são os biocombustíveis, a bioenergia e também os combustíveis renováveis. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. E para falar desse assunto, hoje eu recebo ele, que é sócio da LKT Consultores e diretor superintendente da União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene, a Ubrabio. Seja muito bem-vindo, Donizete Tokarski. Muito obrigado, Catherine. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui à disposição para tratar desse importante assunto que é a transição energética no Brasil e no mundo. Que legal, eu que agradeço por ter aceitado o convite, sei que a agenda é bem apertada, né? Mas, Donizete, a gente pode dizer que a energia do futuro, ela já é uma energia do presente, a gente já tem ela presente nas bombas? Nós temos diversas leituras sobre isso, né? Nós temos a leitura de vários momentos que a civilização viveu, né? Quando chegou a era do petróleo, era a energia do futuro, né? O petróleo vai continuar por muito tempo ainda. Porém, nós temos que buscar soluções que prolongue a vida dessa matriz, entretanto, que dê qualidade de vida para as pessoas também. E hoje nós temos já, em alguns setores, no caso dos motores de ciclo diesel, que são os motores que utilizam o combustível fóssil diesel e também utilizam biocombustíveis, no caso biodiesel, há essa possibilidade já de amenizar de uma maneira muito significativa as reduções de emissões e também a redução de poluentes. E veja só, no caso do diesel, né, nós chamamos o combustível fóssil de diesel, porém a origem dele é origem vegetal. O primeiro combustível que o diesel, foi o inventor do motor a combustão, utilizou, foi exatamente um óleo de amendoim, né, que era um biocombustível. E a partir do uso do combustível fóssil, deu-se o nome de ciclo diesel e deu-se o nome do combustível fóssil de diesel. Porém, esse é o nome do inventor. Então, nós temos hoje o biodiesel, que é um produto que substitui de maneira extremamente significativa e sem perda na eficiência dos motores, e nós temos que dar um nome diferente, né, por uma matéria-prima que é de origem vegetal ou animal, mas que dá a mesma eficiência, como eu disse, motora aos veículos. E mais do que isso, é um combustível que nós temos como um combustível que está preparado. E aí vem a pergunta que você fez, se é do presente ou do futuro. O biodiesel é do presente, né, e será por muito tempo do futuro, porque no Brasil nós temos que ver as potencialidades que nós temos. E a potencialidade da nossa biodiversidade associada às tecnologias que já estão em uso, nós podemos perfeitamente ampliar em grande quantidade a substituição do combustível fóssil pelo biocombustível. E no nosso caso, das máquinas agrícolas, dos equipamentos de uso agrícola, dos caminhões, dos trens, dos navios, todos esses equipamentos e máquinas podem ser movimentadas com biodiesel. Que Isso é o bacana. nosso futuro, mas já é presente. Se nós tivéssemos continuado explorando o amendoim, será que a gente teria passado por esse processo aí do petróleo, né? Ou essas energias renováveis já nesse princípio? Não por conta da quantidade, né? O volume disponível de petróleo no mundo é muito grande ainda, né? Nós temos que aperfeiçoar o nosso processo de utilização do petróleo, porque nós temos ainda situações que são verdadeiramente causadoras de problemas de saúde às populações. No Brasil, nós utilizamos ainda um petróleo, um diesel
comum, que é o diesel S500. E o que é S500? São 500 partes por milhão de enxofre. Ou seja, cada 1.000 litros de combustível que é queimado, meio litro de enxofre é lançado na atmosfera, né? Só que o enxofre é um problema grave, só que não é o único problema. Além do enxofre, nós temos também o que chamamos de HPA, que é o hidrocarboneto policíclico aromático. Vou dar um exemplo de um hidrocarboneto policíclico aromático que você conhece, o benzeno, né? Se você cheirar o benzeno, você vai começar a passar mal. Então, hoje no diesel S500 ou esse diesel comum, como é chamado, nós temos uma quantidade de HPA que não é controlada, é livre a quantidade de HPA. Ou seja, nós estamos utilizando ainda no Brasil um combustível veneno, um combustível que mata as pessoas, que causa doenças cardiovasculares, pulmonares, que causa câncer. E isso não sou eu que diz. Quem diz isso é a própria Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, no seu relatório técnico para análise do uso do combustível, o S500 ou diesel comum, está lá escrito que ele é cancerígeno. Então, nós temos que analisar os custos e os benefícios. A sociedade não pode, de uma hora para outra, falar assim, não vamos usar mais o combustível fóssil. Mas também nós não podemos deixar de olhar o que foi visto há quase 2 séculos, os óleos vegetais, né? E as gorduras animais. E o biodiesel é exemplo disso. Não do óleo de amendoim, que o óleo de amendoim é um óleo mais caro, mais nobre, né? Mas dos óleos que nós temos em quantidade. É o caso do óleo de soja. Porque o óleo de soja, quando ele é produzido, ele é no processamento da soja. Antigamente a gente falava esmagamento, mas na realidade hoje é um processamento, que a soja é triturada, ela é cozida, passa por diversos processos de tratamento até separar o farelo do óleo. E o óleo da soja é praticamente um resíduo, porque você, eu e todos nós, né, e quem está nos assistindo, cada dia consome menos óleo na fritura, cada dia consome menos óleo na cocção dos alimentos, porque além das recomendações médicas, além das dietas que são realizadas, além do próprio material, dos equipamentos de cocção hoje, que são muito menos aderentes. E o óleo é um condutor de energia. Se não é necessário essa condução dessa energia por conta dos equipamentos, há uma redução desse consumo. Se nós analisarmos as nossas famílias, os nossos avós, depois os nossos pais, a quantidade de gordura, de óleo que era utilizada é muito maior que Muito hoje. superior, né? E hoje, além dos equipamentos diferenciados, nós temos também óleos diferenciados, que cada vez mais a população busca por um óleo mais nobre. E o óleo de soja, apesar também de ser interessante na alimentação, né, e você não vai consumir um volume maior do que geralmente você consome. Cada vez está diminuindo esse volume e não aumentando. Então, quando se processa soja, cada 5 quilos de soja que é processado, 4 viram farelo e 1 vira óleo. E o volume de óleo para o abastecimento da população, já na alimentação, ele é em torno de 4 bilhões de litros por ano. Só que esse volume ele está praticamente o mesmo há mais de 10 anos. O que significa isso? Que nós temos a capacidade de produzir mais soja, e você que acompanha o agro diretamente, está vendo aí, a gente está com a produção de mais de Recorde, 170 milhões de toneladas, 170 milhões de toneladas, e exportando mais de 100 milhões de toneladas de soja em grãos. Será que é essa a nossa tendência? Ou nós temos que processar essa soja aqui para gerar, além do farelo e além do óleo, empregos, oportunidades, o desenvolvimento territorial brasileiro, o desenvolvimento regional,
assim como as indústrias de biodiesel já fazem. São 60 indústrias de biodiesel no interior do país. E eu costumo dizer que a metade delas está no interior do interior. Ou seja, se você pegar uma indústria no estado da Bahia, ela não está lá em Salvador. Nós temos uma indústria próxima de Salvador, mas a outra está em Iraquara, mais de 400 quilômetros de Salvador. Se você pegar em Goiás, a gente tem indústrias não só ali próximo de Goiânia, mas temos indústria em Porangatu, nós temos indústria distante do centro urbano. Então, essas oportunidades de emprego são extremamente significativas, com formações de pessoas que estão hoje deixando de buscar o grande centro para ter emprego de qualidade no interior do Brasil. E é assim que nós temos que desenvolver, valorizar essa potencialidade do Brasil. Não é através do óleo de amendoim, mas através de diversos outros produtos. Além do óleo de soja, nós temos o óleo do caroço de algodão, nós temos o sebo bovino, que é um outro produto extremamente importante na produção de biodiesel. Catherine, veja, antigamente, antes do programa de biodiesel, você andava pelas cidades do interior e você verificava nos lixões aquela quantidade enorme de urubus. Por quê? Porque era jogado ali o resíduo do frigorífico. A gordura animal, o sebo bovino era descartado. Não tinha valor comercial, Não tinha valor comercial, e as pessoas não Hoje a tinham gente onde colocar. exporta. Hoje a gente exporta e uma tonelada que não tinha valor comercial, mas vamos dizer que custasse R$ 100 uma tonelada de gordura antes do programa biodiesel. Hoje custa 6, 7 mil reais a tonelada. Cada 25 animais abatidos geram 1 tonelada de gordura animal. Então é o 26º boi que o produtor está vendendo hoje, a partir do uso da gordura animal nos biocombustíveis. E, além disso, a gente tem o óleo residual de fritura, que também era e é ainda um passivo ambiental, que cada vez mais a indústria de biodiesel está utilizando. Mas isso tem um problema logístico muito grande, que as pessoas que estão nos ouvindo tenham a sensibilidade de cada vez mais não destinar esse óleo de fritura utilizado nos ralos das pias, porque ele entope a tubulação, entope as vias públicas também, a tubulação pública, e contamina a água. E a contaminação da água gera um prejuízo para todos nós, porque ela precisa ser tratada com mais insumos para voltar a ser consumida. Então é um ciclo muito grande. Produção de biodiesel no Brasil hoje é uma produção muito complexa. Quando nós falamos de produzir biodiesel, nós não estamos falando só de produzir a energia líquida, que substitui o combustível fóssil. Nós estamos falando de uma geração econômica fantástica. Nós falamos aqui já uma série de produtos, de vários setores da economia associados a esse biocombustível, diferentemente do petróleo, do diesel fóssil, que nós importamos. Cerca de 20% a 25% do diesel fóssil que é consumido no Brasil é importado. Ora, a gente tem que gerar emprego e renda aqui no Brasil ou comprar um produto lá de fora e gerar emprego e renda lá fora? Essa é a grande questão que nós temos que analisar. É interessante isso que você falou, a série de produtos que você citou, que eles podem fornecer essa energia, principalmente os grãos, como a gente viu aí, o Brasil está numa safra recorde, mas a gente ainda esbarra nesse problema de exportar matéria-prima, quando, na verdade, o valor agregado do produto ele está justamente na industrialização. Então, na sua opinião, o que está faltando? A gente ter uma cadeia industrial mais robusta, a gente tem incentivo para processar essa matéria-prima que a gente tem de altíssima qualidade e quantidade aqui no país? Há poucos dias, é uma pergunta muito interessante que você fez, porque exatamente esse é o ponto nevrálgico dessa discussão. Há poucos dias nós tivemos um evento
que foi coordenado pela Frente Parlamentar do Biodiesel, e o deputado Alceu Moreira, que é o presidente da Frente Parlamentar, e esse evento foi para discutir a produção de proteínas no Brasil, né? Aí você fala assim, mas o setor de biodiesel discutindo proteínas? Não, nós estamos discutindo o desenvolvimento nacional, é a geração de emprego no Brasil, é a evolução da produção de alimentos para o Brasil e para o mundo. Ora, se nós continuarmos exportando a soja em grãos, nós vamos fazer com que as indústrias de processamento dessa soja sejam lá no leste asiático, né? Nós queremos isso aqui, essa produção de farelo a mais aqui para produzir mais frango, mais peixe, mais suínos, mais leite, mais ovos, mais carne, para que a gôndola do supermercado fique esse produto mais barato, para que a população tenha mais acesso. Nós não vamos comer a soja em grãos. Aliás, a gente come muito pouco. O consumo de soja é muito pequeno, né? Até uma recomendação de que no feijão você coloque assim, cada 5 porções de feijão, né, você coloque uma porção de soja. Ninguém vai perceber a mudança, mas tem um valor nutricional importante, principalmente para as mulheres, né? Até porque os próprios grãos têm perdido um pouco, né, desse valor nutricional agregado. Então você acaba tendo que fazer essa substituição, né, para Exatamente. reequilibrar. Então, o consumo de soja em grão não é significativo. Porém, nós podemos ampliar a produção de alimentos a partir do uso do farelo. E hoje a produção agrícola nacional, ela tem uma leitura já diferente do que tinha alguns anos atrás, né? Com a produção que nós temos hoje de 2 ou 3 safras, do plantio direto, né? Tem diversas medidas que estão sendo tomadas que modificaram o conceito da produção de soja, de milho e de outras lavouras, né, no Brasil. E essa leitura a sociedade precisa ter do valor que está associado a isso, não do preço, porque as pessoas fazem uma confusão muito rápida e sem muitos elementos, né? Fala assim, mas o biodiesel é mais caro, né? O biodiesel, ele tem um valor muito maior. Ele tem o valor de melhorar a qualidade do ar que nós respiramos. Ele tem o valor de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ele tem o valor de gerar emprego no campo. Ele tem o valor do desenvolvimento tecnológico brasileiro. Ele tem o valor de potencializar a maior produção de alimentos. Esse valor é que nós devemos considerar para que a gente possa fazer uma contabilidade social, econômica, ambiental e de saúde pública vis-à-vis o uso de combustíveis fósseis. E interessante isso que você fala, porque quando a gente analisa a indústria do petróleo em si, ela está na mão de grandes empresas multinacionais. Então você concentra o poder, né, esse poder mundial na mão de pequenos grupos, assim. E quando você fala do biocombustível, olha a quantidade de renda que a gente olha para trás da indústria, né? Desde o produtor, quem vai colher, quem vai processar na indústria, a cadeia de distribuição, porque esse produto ele acaba circulando muito mais dentro do país, né? Exatamente isso. E tem uma cadeia a mais de pessoas que estão envolvidas nesse processo, que é só o biodiesel que tem, que é a agricultura familiar, né? E quem é o responsável pela grande parte de produção de alimentos no Brasil? A agricultura familiar. E hoje, cerca de 300 mil pessoas da agricultura familiar estão envolvidos com a produção do biodiesel, a partir do selo Biocombustível Social. Veja, Ketri, há poucos dias andando no interior da Bahia, eu tive a oportunidade de conversar com diversos dirigentes de cooperativas, né, que são pessoas de 20 e poucos anos, né, que estão assim com brilho nos olhos, a faca nos dentes, vamos chamar assim, Que bacana. né, do desenvolvimento que estão tendo nessas oportunidades vinculado ao selo Biocombustível Social. Por quê? Porque estão desenvolvendo cadeias de produção a partir do estímulo
que é dado pela indústria de biodiesel na produção da agricultura familiar. E teve uma mudança interessante há poucos anos, né? Na realidade, o ano passado. Porque antigamente, a indústria produtora de biodiesel ela tinha que comprar da agricultura familiar o produto que fosse destinado à produção de biodiesel. E com a mudança agora das normas, a produção de biodiesel, a indústria de produção de biodiesel, ela pode adquirir da agricultura familiar produtos para a produção de biodiesel e outros alimentos também, outros produtos da agricultura familiar. E mais ainda, ele pode fomentar a agricultura familiar, por exemplo, uma determinada cooperativa está precisando de um equipamento de irrigação que vai atender 10, 15, 20 famílias, assim por diante, né? A indústria de biodiesel pode fazer um processo de doação para a cooperativa e esse valor ser contabilizado, no programa do selo Biocombustível Social. Então, o biodiesel, além de fomentar todas essas cadeias de geração de emprego e produção de alimentos indiretamente com a questão do farelo da soja, também faz um incentivo direto à produção de alimentos a partir da agricultura familiar, né? E aí nós temos um exemplo muito interessante nessa história, porque nós trabalhamos, como eu disse, não só com a energia líquida, mas desde a agricultura familiar, com a produção de alimentos, com a baixa pegada de carbono, que cada vez mais é feita essa revolução a partir do programa RenovaBio, né? O processo industrial, a proximidade da indústria na produção, né? E por isso que as indústrias estão no interior do país, né? E hoje nós estamos no estado da arte na produção dos biocombustíveis. Além disso, o biocombustível produzido no Brasil é o biocombustível, no caso o biodiesel, de melhor qualidade do mundo. As exigências feitas pela Agência Nacional do Petróleo, pela ANP, a especificação que a agência dá ao biodiesel produzido no Brasil e é controlado caminhão a caminhão que sai da indústria, né, são as mais rigorosas do mundo. Melhor qualidade do que da Europa, do que Estados Unidos, que a Indonésia, que Malásia, que Argentina, que Colômbia, que qualquer outro lugar que produz biodiesel, o nosso biodiesel aqui é a melhor qualidade. E no caso da soja, veja só a revolução que nós estamos tendo também. Antigamente, a soja era soja. Aí surgiu soja transgênica. Daí a gente tinha soja originária, vou chamar assim, e soja transgênica. Hoje, quando você pega um produtor de soja, produtor A, ele tem uma pegada de carbono. O produtor B, ele tem outra pegada de carbono. Então, hoje, para a produção do biodiesel, cada produtor tem uma soja distinta. E essa revolução que é proporcionada pelo programa RenovaBio, que é o programa que valoriza o biocombustível em detrimento ao uso do combustível fóssil, né, nessa pegada de carbono para reduzir as emissões de gás de efeito estufa, essa produção ela tem que ser contabilizada em toda a cadeia. Então faz com que aquele agricultor que tem uma pegada de carbono menor, ele tenha uma valoração sobre o seu produto. Que bacana. E é interessante você falar dessa evolução, mas você falou de um ponto que eu acho fundamental. Eu acompanho o Congresso há mais ou menos 9 anos. E se a política não tiver essa iniciativa de fazer essa alteração na legislação e trazer para dentro da discussão, né? A gente acompanha muito a FPAgro, que é um órgão muito importante para essa discussão. Se a política não estiver alinhada e caminhando junto, a gente dificilmente vai conseguir fazer essa evolução com a velocidade que a gente precisa, porque a nossa legislação ela ainda é muito antiga. Mas a gente falava anteriormente, principalmente, da evolução, principalmente nesse quesito da legislação, para a gente poder aumentar a porcentagem, né, do etanol já na gasolina. E como que você avalia esse impacto já com essa aprovação e com essa alteração gradativa que a gente deve sentir
sentir lá na bomba do combustível. É muito interessante, Catherine, esse debate que nós estamos fazendo aqui, né? Porque nós precisamos de cada vez mais levar essa consciência crítica à sociedade. E o Congresso Nacional é reflexo da nossa sociedade, né? E a evolução que nós tivemos no Congresso Nacional há poucos anos foi exatamente a articulação a partir das frentes parlamentares, como a Frente Parlamentar da Agropecuária, a Frente Parlamentar do Biodiesel e diversas outras frentes parlamentares que estão associadas a esse tema. Inclusive, há alguns anos atrás, eu sugeri ao deputado Arnaldo Jardim, que é um excelente parlamentar, que conhece tudo sobre as energias renováveis e todo esse processo. É um entusiasta, né? É um entusiasta e extremamente qualificado. É que nós tivéssemos uma biocoalizão das frentes parlamentares, né? E essa biocoalizão seria exatamente para pegar aqueles temas que são comuns nas diversas frentes parlamentares que tratam desses temas do desenvolvimento sustentável, né? Numa única pegada, vamos chamar assim, né? Então, isso já aconteceu e a gente está num processo de evolução e nós estamos agora diante de uma biocoalizão com as entidades que trabalham com os biocombustíveis, né? Trabalha com etanol, com biometano, com biodiesel, bioquerosene, a gente está articulando... Hidrogênio verde? Hidrogênio verde não, porque o hidrogênio verde é uma outra pegada, né? É um outro processo, né? Que pode um dia, quem sabe, talvez, dar certo. Você viu que teve um modismo há pouco tempo aí, todo mundo só falando de hidrogênio verde, e se você abrir as páginas dos noticiários hoje, já praticamente sumiu da evidência. É um processo diferente, mais caro, né, que ainda vai ser utilizado por alguns países. Não é o nosso caso. Nós temos que analisar a nossa possibilidade. E a grande possibilidade do Brasil, como nenhum outro país do mundo, é o uso de biocombustíveis. A gente está tendo uma enxurrada de carros elétricos. Esse processo que está acontecendo no Brasil hoje, nós vamos sofrer com ele. Porque a pegada de carbono de uso de um veículo elétrico, ele não pode ser percebido somente pela locomoção desse carro. Ele tem que ser analisado desde o processo de produção, porque o ambiente no mundo é um meio só, né? Todas as emissões de carbono que são feitas na China, ou na África, ou na Europa, nós também sofremos esse reflexo aqui. Então, nós temos que analisar a pegada de carbono desde a produção do carro elétrico, desde a produção da bateria, trazer para nós por dia, trazer para o uso desse veículo e depois a deposição ou a destinação dessa bateria e desse veículo. Que eu acho que é o maior desafio nesse momento, né? Pois é. O que fazer com essa bateria depois? Pois é, mas só que a sociedade está tendo uma leitura que vamos dizer, está sendo imposta pela mídia, pelas propagandas, que é muito bacana. Você vê um carro elétrico que diz emissão zero. Não é verdade. Não é zero. Gasta pneu, o pneu está emitindo, gasta peças, está emitindo, gastou para ser produzido e vai gastar também para ser destinado. Então, não existe emissão zero nesse caso. Então, nós temos que ter um olhar. E aí, voltando à frente parlamentar, que o Congresso Nacional tem nessas frentes parlamentares hoje, um momento de discussão, de preparação dos temas. Hoje, muitos temas que são apresentados dentro das câmaras temáticas, dentro do Congresso Nacional, já estão preparados por essas frentes parlamentares. E quem são as frentes parlamentares? É uma conexão entre o parlamentar e uma equipe técnica e as entidades que representam aqueles setores, para elaborar textos de projetos, pareceres de projetos, de tal sorte que diminui o tempo de análise dentro do Congresso Nacional. Então,
é um elemento que subsidia o parlamentar. E a Frente Parlamentar do Biodiesel fez exatamente isso. Subsidiou o deputado Alceu Moreira, o deputado Arnaldo Jardim, o deputado Pedro Lupion, o deputado Flávio Nogueira e tantos outros que se perceberam dessa importância da Frente Parlamentar e apresentaram diversos projetos, né, alguns deles aprovados, como é o caso do projeto Combustível do Futuro, que virou lei, que foi apresentado pelo deputado Alceu Moreira. Aí você fala, mas o governo também apresentou. Apresentou um projeto, mas o projeto mais completo foi o que o deputado Alceu Moreira apresentou e todos foram pensados nesse Ao projeto. dele. E o deputado Arnaldo Jardim, que foi o relator, fez um excelente trabalho e o projeto foi aprovado. E o que diz o projeto Combustível do Futuro que nos interessa aqui nessa conversa? Várias questões. Introduziu o biometano na matriz, o bioquerosene, ou SAF, né, que é o combustível de aviação, aumentou a participação do etanol na gasolina e aumentou também a participação do biodiesel no diesel. E como que se deu isso? A partir de uma meta. A Lei Combustível do Futuro estabeleceu uma meta, dizendo que no ano de 2026 nós teremos 16% de biodiesel no diesel. 27, 17, 28, 18, 29, 19, 2030, 20%. Meta. E atribuiu ao Conselho Nacional de Política Energética, ao CNPE, a autorização já de aumentar essa mistura. Então disse, eu quero isso e você já está autorizado a fazer essa possibilidade. Então, o que nos resta ainda? Resta dar essa segurança jurídica e essa previsibilidade a partir de uma resolução do CNPE. O CNPE tem que aprovar essa resolução. E a lei diz mais ainda. A lei diz desde que tenha viabilidade técnica para o uso desses biocombustíveis. E a viabilidade técnica já está consagrada. Veja só, no Brasil, nós temos hoje veículos movidos a 100% de biodiesel, né? Nós temos fazendas que têm 100% do uso de biodiesel em todos os seus equipamentos. Que legal. Nós temos motores, grupos geradores, já que utilizam 100% de biodiesel. Nós temos já navios utilizando 24% de biodiesel. Nós temos, nos Estados Unidos, alguns estados que usam 20% de biodiesel. Nós temos na Malásia e Indonésia misturas superiores a 30%, 40%, chegando a 50% de biodiesel no diesel. O que falta para demonstrar a viabilidade técnica? Está demonstrada a viabilidade. Está mais do que comprovada. Está comprovada. Então, nós estamos prontos para aumentar essa mistura para 16%, até 20%, como foi dada a meta na lei. E, além disso, o Congresso Nacional teve essa percepção de futuro, dizendo que pode chegar até 25%, desde que o CNPE autorize. Então, o Brasil pode reduzir a importação de combustível fóssil. Cada litro de biodiesel que é produzido aqui no Brasil é 1 litro a menos de diesel fóssil importado e utilizado. Não é só o valor da importação, é também da utilização, como eu disse aqui já, que o combustível fóssil ele causa danos à sociedade. E essa contabilidade não é feita. Porém, a gente paga pelo mesmo volume de energia preços distintos. Se nós considerarmos os problemas causados pelos combustíveis fósseis, associados à saúde pública, nós veríamos que esse valor que é pago deveria ser agregado também o custo que a sociedade paga nas internações hospitalares, nas ausências do trabalho, e todos esses processos sociais que são causados pela internação das pessoas, pela morte das pessoas. Veja só,
A EPE, a Empresa de Pesquisa Energética do Ministério de Minas e Energia, em 2018, portanto, já há 7 anos atrás, publicou um estudo que diz que o uso de B10, ou seja, 10% de biodiesel no diesel, ele evita, por ano, na região metropolitana de São Paulo, a morte de 244 pessoas. Nossa. O uso do B10. Nós estamos com B15. Então, você amplie essa condição de mortes evitadas. Quanto custa uma vida? E não tem preço, né? Para evitar uma morte, quantas pessoas deixaram de ser internadas? Quantos problemas sociais deixaram de ser causados diante do uso desse biocombustível? E de recurso público, né? Porque Isso, você fala desse atendimento, né, das pessoas. Exato. E mais ainda, o uso do B10, né, ele alonga a expectativa de vida das pessoas em 9 dias por ano. O que significa isso? Você que deve ter parentes lá em São Paulo, e quem estão nos assistindo, e as pessoas que estão... Já morei, inclusive, em São Paulo. Pois é, eu tenho uma filha e neto que moram lá em São Paulo, né? Então, o nosso trabalho de aumentar a mistura de biocombustível, de biodiesel, melhora a qualidade de vida de toda aquela população de São Paulo, do Brasil e do mundo. Então, essa questão precisa ser analisada com muito mais complexidade. E é isso que nós estamos buscando, cada dia, discutindo com o Poder Executivo, discutindo com o Congresso Nacional, discutindo com a sociedade, com as principais entidades de representação do setor de produção de automóveis, setor de produção de peças, no setor de produção de tecnologia, que a importância de se usar biocombustível no Brasil. Eu quero aproveitar e ressaltar realmente esse trabalho das frentes parlamentares, porque a gente acompanhava principalmente, né, a sociedade organizada com representantes de várias áreas. Médica, dos biofarmacêuticos, advogados, mas a gente não tinha uma sociedade organizada que representasse os interesses do agronegócio. E aí, por muitos anos, a gente ficou um pouco parado ali no tempo, né? Não se aprovava nada, às vezes aprovavam leis que não condiziam com a realidade do produtor. E o fortalecimento da FPA Agro, e paralelamente às outras frentes, né, mais direcionadas, elas trouxeram realmente uma qualidade técnica para os projetos apresentados e, principalmente, um embasamento técnico para os parlamentares que defendem a bancada que a gente não via antes. E isso fez uma evolução muito grande nos últimos anos e aqui um agradecimento público à sua dedicação também de estar lá levando esse conhecimento técnico para trazer esse embasamento para os parlamentares que estão legislando por agora causas que eles têm mais conhecimento. Mas a gente não faz isso sozinho, né, Kathleen? A gente faz isso com um conjunto de pessoas. Hoje eu faço parte da Obrabio. A Obrabio, a gente tem nossa equipe técnica, né? Nós temos os associados que também diariamente nos dão informações sobre o mercado, sobre as possibilidades, né? E esse trabalho é de uma forma conjunta. O que nós representamos é a gota que sai do funil, né? Mas esse funil passou por diversas camadas. E é isso que nós levamos, esse resumo desse processo todo, porque o parlamentar hoje ele não tem tempo de ficar discutindo com todos os setores, com cada empresário, com cada grupo que representa, né? Então, nós fazemos esse trabalho, a Ubrabio lidera muito esse trabalho, porque desde o começo, né, foi a primeira entidade representativa do setor de biodiesel, né? Nós participamos ativamente em cada momento da construção dessa política pública, que hoje nós estamos em 15% de biodiesel no diesel, não é pouco, é um volume de praticamente 10 bilhões de litros por ano, né? E esses 10 bilhões de litros por ano, eu posso dizer, são 10 bilhões de litros de diesel que deixaram de ser importado. E aí fere interesse de alguns setores, interesse econômico, não o interesse do Brasil. Fere o interesse econômico de alguns setores, porque o interesse econômico do Brasil está representado
pelo que nós temos de pujante aqui, pelo que nós temos de capacidade de produção, pelo que nós temos de tecnologia. E, por exemplo, amanhã mesmo, estaremos diante de uma reunião com uma equipe da Argentina, onde estará o secretário de Negócios da Argentina, Agrícola de Negócios, como se fosse o ministro da Agricultura, e toda uma equipe da Argentina. Há poucos dias recebemos o embaixador da Colômbia e toda uma equipe da Colômbia. Fizemos uma reunião lá na Ubrabil com representantes do Uruguai, da Argentina, do Chile, da Colômbia, do México, para discutir o exemplo que é a política nacional brasileira e que é essa lei do combustível do futuro, para que nossos erros não sejam os erros que eles cometam. A partir da nossa experiência, nós possamos induzir esses países a um uso de um combustível de melhor qualidade. E eles têm essas potencialidades. Veja só, a Colômbia exporta para o Brasil óleo de palma, e nós utilizamos no Brasil óleo de palma, mas nós podemos produzir muito mais óleo de palma, óleo de dendê, que já é utilizado na produção de biodiesel por pelo menos 2 indústrias no Brasil, que estão lá no estado do Pará. Então, nós podemos ampliar essas matérias-primas de produção de biocombustíveis e dar exemplo ao mundo de que nós podemos, de fato, cada vez mais ter uma matriz energética limpa. A nossa já é exemplar, mas a gente pode ampliar, principalmente na matriz do transporte. Nós podemos utilizar biocombustível no transporte marítimo, que é também um grande poluidor ainda no mundo, o uso do diesel fóssil, do combustível fóssil, do bunker nos navios. Nós podemos utilizar isso mesmo no transporte no interior do país, e nós já tivemos exemplo disso, de uma grande barcaça que saiu do norte do Mato Grosso e foi em destino ao Pará com 100% de biodiesel. Então, nós estamos diante de uma revolução, e essa revolução do análise do uso dos biocombustíveis deve ser feita por cada um de nós. Porque quando nós utilizamos um alimento, a gente quer saber a origem do alimento. Quando nós utilizamos uma roupa, hoje você já tem ali naquela roupa a origem dela, se teve trabalho escravo, se não teve, se teve isso, teve aquilo. Se é algodão nacional. Algodão nacional, você tem a origem. Para usar um combustível, nós temos que saber a origem. Para usar um carro elétrico, a gente tem que saber a origem. Nós temos que saber a origem e os riscos que nós temos. Tem vários prédios no Brasil que proíbem o uso do carro elétrico na garagem, porque aquilo, se pegar fogo, ninguém consegue apagar. Então, são os riscos que a sociedade tem que perceber. É importante o carro elétrico? É importante. Porém, não pode ser utilizado como uma verdade pura. Nós temos as condições de utilizar carro elétrico nos grandes centros, onde a poluição é vigorosa, porém nós temos que saber que a poluição que esse veículo causa nesse processo de produção, ele está causando um problema em algum outro local. E no nosso caso, a gente vai ter um lixo aqui, que a gente não sabe ainda aonde vai ser essa destinação. Então, essa análise e esse processo de crítica, e o seu trabalho é interessante exatamente porque coloca essa possibilidade das pessoas que estão nos assistindo agora de fazer também essa reflexão e ampliar essa equação. Não é uma equação única de um setor, é uma equação que perpassa diversas categorias de trabalhadores, de engenheiros químicos, de biólogos, de agrônomos, de farmacêuticos, de engenheiros mecânicos, que estão hoje sendo movimentados pela indústria de biocombustível no Brasil. E essa indústria, ela é pujante, porém precisamos de cada vez mais ter segurança jurídica e previsibilidade. O empresário está sempre pronto para investir, mas é preciso que a gente tenha essa possibilidade
de que a legislação seja cada vez mais dedicada a essa leitura da transição energética, né? Porque você fala assim, com a lei combustível do futuro está tudo resolvido? Ainda não. Nós temos que fazer a regulamentação dessa legislação. Nós temos diversos processos que precisam ser regulamentados, que dependem do Poder Executivo, né? E esse é o trabalho que a Obrabil, a Frente Parlamentar, faz todo dia. Todo dia essa discussão para que a gente possa permitir o desenvolvimento da atividade econômica nacional associada ao bem-estar das pessoas, melhorando a qualidade de vida, utilizando o melhor combustível, gerando mais emprego, facilitando o desenvolvimento da agricultura familiar, produzindo mais alimentos para a gôndola do supermercado. Então, essa leitura e essa equação, que é enorme, precisa ser afinada em cada momento. E o Brasil está pronto para isso. Nós temos a produção de soja, nós temos tecnologia, e você que é do interior de Santa Catarina, a produção de suínos, de frango, que está migrando para o Mato Grosso, para Goiás, nós temos a tecnologia de produção de alimentos. O que nós precisamos de fazer? Dar cada vez mais condições ao agricultor e aos empresários no interior do país de transformar os grãos num produto de melhor Valor valor agregado, em carne. E essa carne ser de melhor qualidade. E essa carne de melhor qualidade ser exportada para gerar riqueza para o país, mas também ser comercializada para que todos tenham acesso a um produto mais barato. Que bacana. Você falou muito dessa evolução, né, da diminuição de poluentes, do quanto o Brasil tem se empenhado nisso. E a gente está com a COP30 batendo aí na porta, onde o Brasil é muito acusado, né, por diversos países. Eu não sei se também um certo medo econômico, porque vê todas essas potencialidades que o Brasil tem nessa mudança econômica que a gente está tendo, né, de maneira geral no país. Mas você avalia que a COP é uma oportunidade de a gente mudar um pouco essa imagem que o mundo tem do Brasil, especialmente do agronegócio que a gente faz aqui? Nós estamos trabalhando para isso, né? Porém, alguns países têm um preconceito estabelecido em função de interesses econômicos, né? Primeiro preconceito, dizendo que biocombustível no Brasil concorre com alimento, né? Isso não é verdade. Por quê? Cada vez mais, eu já disse aqui, cada vez mais que se produz biocombustível, você gera mais farelo, gera mais DDG, gera mais carne, gera mais alimentos, gera atividade maior para a agricultura familiar. Ou seja, aumentou o biocombustível, aumenta a produção de alimentos. Então, essa é uma afirmação que tentam imputar ao Brasil e mais do que isso, consideram que os biocombustíveis produzidos no Brasil, no caso, a partir da soja, como um produto que não deve ser contabilizado na redução de carbono. Então, isso nós precisamos de uma atuação mais firme do nosso Ministério de Relações Exteriores e dos negociadores do Brasil para poder, de uma vez por todas, colocar uma pá de cal sobre essa discussão do uso de biodiesel concorrendo com a produção de alimentos. Eu espero que essa COP possa ter essas discussões, mas eu vejo isso muito distante ainda. Nós precisamos de mostrar na COP, né, que a agricultura brasileira é a agricultura que produz 2, 3 safras, né, que produz com plantio direto, que faz a integração lavoura, pecuária, floresta. Nós precisamos de cada vez mais dar mais eficiência à atividade da agricultura e demonstrar também os bons exemplos, porque nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós temos ainda situações de agricultores que não cumprem a legislação, que fazem degradação ambiental ainda. Porém, nós temos a maior parte já mostrando essa valoração técnica que é utilizada hoje na agricultura brasileira. E esse é o processo que nós precisamos mostrar. E mostrar também o nosso potencial de uso das diversas
atividades econômicas associadas à nossa biodiversidade. Estava falando aqui do uso da palma, mas temos a macaúba. Inclusive, um grande projeto está sendo montado na Bahia, em Montes Claros. Poucos dias eu tive lá em Montes Claros, a instalação de um gigante viveiro de produção de 10 milhões de mudas de macaúba por ano, Nossa, que bastante. vai ser utilizado na recuperação de áreas degradadas, né, envolvendo a agricultura familiar também, um projeto da Selen, que é uma grande indústria que está sendo montada para a produção de bioquerosene e de biocombustíveis a partir da macaúba, que é uma planta nativa, originária do Cerrado, que temos hoje um potencial muito grande de produção de óleos e, consequentemente, de energia. Então, essa leitura que a gente precisa mostrar na COP, mostrar que o Brasil já utiliza 15% de biodiesel. Né? Em lugar nenhum no mundo que foi realizada a COP, teve uma COP com 15%. Nós queremos que a COP utilize 25%. Em todos os veículos de transporte do ciclo diesel, seja 25%. Mostrar essa realidade que já está pronta para ser utilizada no Brasil. Nós não podemos ter uma COP associada ao combustível fóssil. Essa leitura está equivocada. Mas nós temos que ter essa demonstração de que a atividade econômica agrícola brasileira busca a sustentabilidade a partir dessa produção. Veja só, que carne que a gente consome no mundo que tem na utilização do equipamento, do transporte, dos grupos geradores, já 15% de biodiesel. A carne produzida no Brasil hoje, ela está desfossilizada. Por quê? Porque tem a pegada de carbono menor do que a carne produzida nos países que utilizam combustível fóssil. Então, essa cadeia toda tem que ser percebida e demonstrada. Né? E o poder público, no meu entendimento, deveria de cada vez mais externalizar isso. A gente não está só vendendo carne, a gente está vendendo carne com baixa pegada de carbono. Essa é a leitura que a COP pode passar, que o Brasil pode, sediando a COP, demonstrar para o mundo que aqui nós sabemos fazer com uma competência muito maior do que a maior parte dos países diante das realidades que nós vivemos aqui e das potencialidades que nós podemos ter. Isso é muito bacana que você falou tanto da integração e principalmente da agricultura regenerativa, né? A gente tem falado tanto disso, inclusive dos biofertilizantes produzidos dentro da própria fazenda, com os resíduos da fazenda, que seria um passivo ambiental e acaba se tornando justamente um produto riquíssimo, com baixo custo, sem essa dependência da importação de fertilizantes, que a gente sabe que também acaba aumentando o valor, né, de produção. E isso eu acho que a gente precisa justamente de uma diplomacia internacional que fale exatamente o que a gente está produzindo aqui. Veja, o Brasil recentemente ganhou o prêmio para o Nobel da Agricultura com a pesquisadora da Embrapa. Ela tinha que ser a pessoa de maior evidência nessa COP diante da significância do trabalho que ela fez para o Brasil e para o mundo. Então, eu pergunto, qual será que o papel que ela está... Será que ela foi convidada? Será que ela foi convidada? E como é que está aí esse processo ainda dessa organização? Nós estamos há 2 meses da COP, né? E a gente está percebendo que há um movimento ainda de não participação diante do cenário que foi apresentado lá, né? Eu quero ir para a COP, eu vou para a COP, mas a gente não pode pagar um absurdo que estão propondo lá dos alojamentos da hotelaria, né? Isso inviabiliza muita gente de uma participação mais coletiva, mais ampla, que poderíamos ter desde que a gente tivesse um planejamento maior e uma adequação. Nós não podemos ser explorado num processo desse. É o momento do Brasil perceber que nós temos que dar exemplo ao mundo e não ser criticados por um excesso de alguns setores, como está acontecendo lá agora. Bacana. Donizete, é perceptível, né, seu entendimento do assunto, mas eu queria saber
quando foi que você se apaixonou pela pauta dos biocombustíveis? Como que você chegou nesse caminho? Na realidade, não é uma paixão por essa pauta, né? Desde que eu me entendo por gente, vamos chamar assim, que eu entrei na faculdade de agronomia em Goiânia, eu era muito crítico do processo produtivo, né? E nós temos que cada vez mais perceber essa potencialidade. Nós não podemos ter um olho só para uma atividade. E veja, eu vejo que a gente comete um grande erro no país ainda dessa concentração, né, de 3 culturas ter 80% da economia agrícola do país. Nós temos que ampliar, diversificar, criar outras tecnologias e outras culturas para que a gente aproveite essa biodiversidade, né? Não é possível esse país, com a potencialidade que nós temos, está dependendo de 3 atividades econômicas da agricultura para a sua grande oferta de oportunidades. É preciso ampliar, né? E o biodiesel, quando eu tive a oportunidade de ser convidado pelo presidente da Ubrabil para que eu pudesse liderar esse processo, ele dá essa amplitude, essa leitura. Então, hoje, nós temos já, ao longo desses mais de 20 anos à frente desse processo, a possibilidade de coletar tantas informações por tantas pessoas que já tivemos a oportunidade, e como eu disse para você, é daquele funil, que é a partir dessa junção de diversos atores, a gente acaba sendo o interlocutor disso. Não sou o dono do conhecimento, mas eu tenho muita informação sobre o tema, e quando a gente discute com pessoas que conhecem também, acaba gerando um debate interessante. Que bacana. E como gestor e parte dessa engrenagem, o que você espera de olho no futuro, já que, né, como a gente falou, é um combustível que já está no presente, mas o que você imagina aí dos próximos anos, como deve ser essa evolução? Nós estamos trabalhando com diversos segmentos ligados à tecnologia, né? Hoje imputam ao biodiesel um problema técnico de formação de borra, que é uma falta de seriedade quando imputam ao biodiesel isso. E vou dizer de uma maneira muito transparente aqui para você. Quando meu pai adquiriu uma fazenda no Mato Grosso, né, sempre que eu podia, eu virava tratorista, né? E o tratorista que fazia o revezamento com o tratorista da fazenda, ou os tratoristas da fazenda. E sobrava para o filho do produtor a madrugada. Eu tinha que trabalhar de madrugada para deixar que os outros trabalhassem durante o dia, né? E o que nós tínhamos que fazer naquele tempo, né? Com os tratores, os CBTs, né? Tinha que fazer a sangria do burrinho. O que é o burrinho? O burrinho era um copinho onde depositava o resíduo do combustível do tanque. E o que era esse resíduo? A borra. E tinha biodiesel naquele tempo? Não. E o diesel era um diesel 5.000, ou seja, 5.000 ppm de enxofre. Não é o 500 agora. Era muito pior, né, em termos de qualidade para a saúde de todos nós. Era diesel 1.800, 5.000 ppm. E o enxofre, ele é bactericida. Mesmo o enxofre sendo bactericida e mesmo em grande quantidade, formava borra. O que é a borra? A borra é a junção de água, né, e o desenvolvimento e proliferação de bactérias e de resíduos, né, por falta de uma boa prática. As boas práticas é que melhoram a qualidade do uso do combustível, não só do biodiesel, de todos os combustíveis, né? E o que nós estamos fazendo hoje, a Ubrabil? Para eliminar esse problema dos combustíveis, nós estamos trabalhando com diversos centros de tecnologias para o desenvolvimento de tecnologias que acabe, de uma vez por todas, com esse argumento, né, de que é um produto que causa o dano. Na realidade, não é um produto,
é uma prática. Se a prática não for bem feita, causa esse problema. Então, combustível e água não podem conviver, porque vai dar problema, principalmente do ciclo diesel. Então, o biodiesel hoje, eu entendo que ele vai ter ainda uma vida longa, né? Nós certamente chegaremos no Brasil, né, com um B30. Aí fala assim, mas não vai ter mais motor a combustão. Que conversa é essa? Que motor, que tecnologia é que vai movimentar os trens, os navios, né, que vai movimentar os grandes veículos no Brasil? A bateria? Não é possível, né? Porque o custo disso é muito grande. A infraestrutura para isso é muito grande. Então, nós vamos ter ainda, por muitos anos, os motores a combustão. Tomara que sejam motores a biocombustível. E é isso que nós desejamos, que a gente tenha essa vida longa do uso de biocombustíveis para que a gente possa transformar o nosso país num exemplo ao mundo da utilização da nossa produção agrícola na produção de energia e gerando cada vez mais alimento. Isso que é o potencial que nós temos. O potencial que nós temos não é o potencial de importar carro da China. O potencial que nós temos é de produzir veículos de qualidade aqui no Brasil, veículos híbridos, inclusive a biodiesel. Nós está passando da hora já de ser produzido no Brasil caminhões, equipamentos, etc., híbridos a biodiesel. Está passando da hora também de ter carros a biodiesel. Por que você vai... Na Argentina, você anda com carro a diesel. No Uruguai, anda com carro a diesel. Lá eles não têm essa quantidade de biodiesel. Aqui no Brasil, a gente podia ter já o uso de carros a biodiesel. Certamente serão muito mais econômicos, né, do ponto de vista de emissão do que as outras tecnologias que nós temos. Agora, que bom que não foi só o combustível que evoluiu, né? Porque só quem dirigiu um trator queixo duro, sem cabine, sem ar-condicionado, sabe o que é a evolução da tecnologia. Exatamente. Ainda bem que evoluiu todo o processo. Hoje a máquina é volante hidráulico, Ar-condicionado, né? ar-condicionado. Finalmente os produtores têm um pouco mais de conforto também. Mas é interessante porque isso a gente sabe valorizar, cada inovação dessa, né? E eu posso dizer, porque eu senti na pele o que é, de fato, ser um tratorista no queixo duro. E hoje a gente sabe também o que são as máquinas, os equipamentos aí com alta tecnologia, GPS, tudo sincronizado, e até aqueles autônomos, né? Exatamente. Que já podem substituir aí. Tivemos primeiro máquinas agrícolas autônomas para depois os veículos de transporte, né? Mas é outra questão ainda que nós vamos ter ainda um período maior de adaptação do que alguns países, né? Porque a gente anda nas estradas no Brasil, e eu sou uma pessoa que eu ando muito. Há poucos dias eu fiz uma viagem de Brasília, passando pelo Jalapão, Palmas, Imperatriz, até Salinópolis, no Pará. Nossa. Né? Fui e voltei de carro. Então eu ando muito de carro. As estradas nem sempre são as melhores, né? A sinalização nem sempre é melhor, a faixa nem sempre é delimitada. E para a automoção isso é fundamental, ter as estradas corretas, a inclinação correta, a sinalização correta. Então a gente vai ter um período ainda. Caminho longo ainda. Muito, muito longo. Que bacana, Donizete. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e também sobre o trabalho da Ubrabio, onde encontra vocês nas redes sociais? Bom, da Ubrabio, a gente tem a página da Ubrabio, tem o Instagram da Ubrabio, então ubrabio.com.br. Ali você tem toda a localização. A gente está também no LinkedIn. Eu também estou no LinkedIn, no Instagram. Tem um programa também? Pois depois de uma certa idade, estou fazendo programa, né? Então, quem quiser nos acompanhar também no canal AgroMais, nós temos um programa que chama Energia Agro. Toda semana eu faço entrevistas com pessoas que estão
como você está fazendo aqui, né? Você tem uma leitura mais ampla do agro, lá é a Energia Agro, programa Energia Agro no canal AgroMais, que a publicação do programa é feita às quartas-feiras, 21h30. Então, quem quiser nos assistir, e também no Instagram a gente tem lá todas as informações dos diversos horários que são reprisados esse episódio que é feito aí com personalidades do setor de biocombustíveis do Brasil e do mundo. Que bacana. Quero agradecer, então, mais uma vez você ter aceitado o nosso convite, né? Como eu falei, eu sei que sua agenda é extensa, mas foi um prazer recebê-lo aqui para aprender um pouco mais sobre esse setor que é tão amplo, tão rico e que eu tenho certeza que tem muito a evoluir ainda. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo aí, e estamos sempre à disposição. Assim que você tiver uma próxima oportunidade aí para a gente discutir, debater, quem sabe depois da COP, né? Interessantíssimo. Já fica o convite. Tá bom. Muito obrigado. Tá garantido o convite. Eu que agradeço. E assim a gente encerra mais uma edição do podcast no AgroPod. Eu espero que você tenha conseguido aprender um pouco mais também sobre essa pauta e ter feito um pouco a reflexão como a gente provocou aqui. Eu te vejo na próxima segunda-feira às 19h. Até mais! Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.